Olá, meus amigos e amigas, estamos aqui para a gravação de mais um programa Blindagem em Foco, sempre trazendo temas relevantes do nosso segmento aí de blindagem, mas também de segurança de um modo geral. E hoje eu estou trazendo aqui, estou tendo a honra de receber aqui o Arthur Torres, que além de advogado, empresário, é também um amigo, posso considerar assim, né, Arthur, um amigo pessoal, porque nós trabalhamos juntos num grupo, numa empresa lá em Recife, e o Arthur naquela ocasião, me ajudou muito nessa parte tributária, que é o tema do nosso programa de hoje. Reforma tributária. Meu Jesus! Se você não está prestando atenção nisso, está achando que é só lá para 27, lembre-se que nós já estamos em junho. Faltam 6 meses para a gente virar o ano. E a reforma tributária, o Arthur vai dissecar sobre esse tema aqui agora, ela passa a valer agora a partir de janeiro de 27. E ela vai impactar em todos os setores da economia, seja ele industrial, no comércio e no setor de serviços também. E você que tem uma blindadora, você é usuário de carro também, deve ser empresário. Mas se você tem uma blindadora, se você é fabricante de anteparos balísticos, tem que ficar atento daquilo que vai impactar diretamente na sua empresa. Seja ele positivo, que não deve ter muita coisa positiva, né? A gente está aí prevendo aí uma carga tributária bastante diferente do que está acontecendo hoje, mas também na tua empresa você tem que estar atento a detalhes para que você não seja pego de calça curta e achar que está aí ganhando dinheiro e quando você vê, está aí esvaindo pelos dedos. Portanto, estude bastante e o Arthur está aqui para falar para a gente. Arthur, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, esse convite especial e para esse público tão qualificado, esse programa tão bom, e vim aqui falar de reforma tributária, um tema que é uma nuvem cinzenta, mas a nossa função é vir aqui trazer alguns esclarecimentos. Não, vamos tentar não usar tanto juridiquês e trazer questões práticas para a gente tentar ter uma visão mais clara aí do que está por vir. Arthur, você falou de não usar o juridiquês e também, até dado ao tempo do programa, a gente não vai conseguir, né, desenrolar aí todos os assuntos que envolvem esse tema, que realmente são bastante complexos. Principalmente porque é um tema novo e as empresas vão ter que se adequar, né, ou seja, se ajustar durante o voo. Né? Ou, nada melhor do que você se antecipar e começar a entender o que vai precisar. Ô, Arthur, me corrija se eu estiver errado, né? Eu tenho aí participado de algumas mentorias sobre reforma tributária, e eu não sou uma pessoa especializada, você trabalha no segmento aí com mais profundidade, e eu ouço falar muito sobre os impactos diretamente no fluxo de caixa das empresas, né? Existe um período aí de adaptação de 27 e 28, é isso? A reforma tributária, importante dizer isso, nós estamos passando por diversas reformas tributárias hoje no Brasil. Existe a reforma tributária sobre o consumo, existe a reforma tributária sobre a renda. E aí, fazendo um corte do que estamos discutindo efetivamente hoje aqui, é a reforma tributária sobre o consumo, ou seja, sobre aqueles tributos que incidem sobre a operação mercantil das empresas. A gente tem uma mudança, inclusive, de paradigmas. Hoje nós temos os sistemas que têm diversos tributos, como exemplo o PIS e COFINS, que é federal, o ICMS, que é estadual, o ISS, municipal, que é municipal, para hipóteses de incidências ou materialidades distintas, né? Então, o ISS é sobre prestação de serviço e tem uma carga distinta, o ICMS é sobre a operação da circulação da mercadoria e o PIS e COFINS sobre o faturamento. E estamos indo para um modelo em que vai ter uma materialidade, uma incidência de base ampla, com a pretexto de uma alíquota uniforme. Contemplando todo esse mundo de siglas. Podemos chamar que esse é o lado bom, Arthur, por exemplo, de você ter... Eu vejo que os estrangeiros, quando vêm ao Brasil para empreender, para ele entender essa engenharia fiscal, para a gente que está aqui é difícil, imagine para quem é de fora. Então, esse seria um lado, podemos chamar de positivo da reforma? De agregar tudo num balaio só? Me parece que sim. A ideia da reforma tributária era que o aspecto tributário não fosse um vetor preponderante para a tomada de uma decisão de um empresário,
ou seja, ele se preocupar com sua expertise de produção, sua expertise administrativa, e não tão apenas a tributária ser um fator determinante para ele tomar essa decisão. Estamos mais próximos das políticas da própria OCDE, que é o IVA, é utilizado em mais de 100 países, mas, como eu costumo dizer, nós temos o IVA brasileiro, que é o IVão, que no processo legislativo ele sofreu aí diversas exceções, porque era a forma possível de se ter uma reforma tributária do consumo do Brasil. Então, basicamente, a gente sai de um contexto da substituição desses 5 tributos, ISS, PIS e COFINS, IPI, ICMS, e vamos para um contexto de IVA dual, que vai ser esse imposto sobre valor agregado, e esse IVA dual ele se desdobra em CBS, contribuição sobre bens e serviços, que vai substituir o PIS e COFINS, ingressa o IBS, e nesse IBS a gente vai ter o IBS estadual e o IBS municipal. A sigla do IBS é Imposto sobre Bens e Serviços. Bens e Serviços. Que vai substituir o ICMS e o ISS, e a figura do IPI ele não vai desaparecer. Na verdade, o IPI ele vai ser com alíquota zero, e vai entrar um imposto seletivo, que é um imposto que a gente vem dizendo que é um imposto sobre pecado, que vai incidir sobre materialidades negativas da saúde, e cigarro, bebida, bebidas, e aí o campo da blindagem não foi inserido, e aí por isso que a gente fala que as indústrias podem ser que tenha ali um save nessa reforma tributária, porque numa indústria, exemplo de vidro e de manta, que se tem ali um IPI de 5% ou de 15%, a depender da classificação fiscal, vai agora ter um IPI zero. Então, pode ser que dentro dessa formação a gente tenha alguns benefícios para determinadas categorias. Olha que importante você, que é empresário do nosso setor, né? Não usando o juridiquês, mas a gente não tem como, né? Tem siglas aí e tal, mas você da indústria talvez tenha aí, como ele falou, um save, talvez você tenha aí, não vou chamar de benefício, mas não vai ser tão ruim para você que é indústria, para você que fabrica, porque o IPI, né? O IPI e COFINS, é isso? O IPI ele vai se tornar zero. Sim. O nosso segmento de blindagem, de vidro e de manta não vai estar dentro da hipótese de incidência do imposto seletivo, que é o que vai substituir o IPI. E a gente vai ter essa regra de transição, que é um outro ponto importante falar aqui para o seu público, que é uma transição relativamente longa. A gente vai ter uma transição de 27 a 2032. É isso que eu queria tocar. 27 a 28 vamos usar uma expressão bem popular, né? É para ajeitar a carga, né? Para as empresas se adequarem. Então, apenas federais que vai ser substituída. Então, em 27 e 28, sai a figura do PIS e COFINS, entra a figura do CBS, Contribuições sobre Bens e Serviços, o IPI ele vai ser reduzido a zero e entra o imposto seletivo. Então, 27 e 28 é o trabalho de se analisar e de fazer o dever de casa nesses tributos federais. Tá, e a segunda etapa é? De 29 a 32, aí vai ter uma regra de transição, que basicamente vai reduzindo o ICMS e o ISS em termos de 10 pontos percentuais por ano, e aí, ao longo do tempo, vai aumentando esses 10 pontos percentuais, e vai ingressando o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e aí é que eu digo, Marcelinho, que não é a reforma tributária, é a reforma da formação de preço. Olha, detalhe importantíssimo, vamos falar aqui para o nosso público. Composição de preços. Um dos temas que, quando você tem uma mexida, né, na parte tributária, e você que é empresário, que você faz a composição lá na hora de vender o seu produto, sempre foi importante, mas agora é mais importante. Isso foi discutido já num programa meu aqui da Blindagem Foco há tempos atrás, mas vale a pena relembrar esse tema. Você que é blindador principalmente, né? Agora eu vou falar diretamente para blindadoras, né?
Na hora de você fazer a composição do seu preço, fique muito atento, peça uma consultoria. Você deve ter já um corpo, né, na sua empresa aí de contábil, mas... E aí vamos recomendar aqui o Arthur Torres, que tem essa profundidade nesse assunto. É TGT o nome da empresa, né? TGT Advogados, consultoria. TGT Advogados eu conheci lá em Recife, mas ele tem escritório em São Paulo, em Recife e em Manaus. Então, se você tiver, depois você pega os dados aqui, manda sua mensagem aqui para o Blindagem em Foco, que eu te passo os contatos, mas vai estar aqui embaixo, aqui na tela. Mas voltando aqui da importância desse negócio de composição de preço. E se você não tiver um cuidado aqui, você vai achar que está vendendo e ganhando e pode estar levando uma fubecada perfeito. Grande, é isso? O grande exemplo que eu posso trazer, Marcelinho, é que os tributos anteriores, a formação de preço eram tributos por dentro, porque o próprio tributo incidia sobre o tributo. Então, quando iríamos, de uma forma objetiva, formar o preço, era custo dividido por 1 menos a taxa de marcação. Não, seria... E o valor que eu pagava do produto, né? Tipo assim, a nota fiscal vinha já com os impostos todos lá, paguei por 10, vou vender por 15, mais ou menos, grossamente falando, né? Exatamente. Agora... E esses tributos, eles não vão ser mais por dentro. Ele vai ser o percentual calculado de forma direta sobre o preço. Então, a gente já parte de uma premissa que, se você considerar que, na sua formação de preço, que esses tributos são por dentro, ou você vai perder competitividade porque seu preço vai ficar maior do que o do mercado, ou você, de certa forma, vai estar aumentando ali sua margem porque numa técnica de preço anterior vai estar pesando a mão e colocando essa margem sua para dentro do bolso. E somado a isso, é muito importante falar que em 26 e 27, com o ingresso da CBS, da Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai substituir o PIS e COFINS, na figura do PIS e COFINS estávamos acostumados que existia o PIS e COFINS a 3,65% sobre o faturamento quando a empresa era do lucro presumido e quando era do lucro real, 9,25%, exceto os produtos que são monofásicos, e a gente vai fazer um recorte mais à frente para falar da monofasia, o impacto da monofasia. E aí, no contexto da CBS, não vai ter mais essa diferença de se eu estou no presumido é 3,65, se eu estou no lucro real 9,25. Com a reforma tributária em 2027, independente do regime de apuração do imposto de renda presumido ou real, sua carga tributária de CBS vai ser a mesma. Então, precisa fazer muita conta. Se você fazia a conta a 3,65, você vai ter que começar a fazer a conta agora a 8,47%, a 9%, porque a gente nem sabe ainda qual vai ser a alíquota. A alíquota não saiu. Agora, veja, né? Nós estamos falando, você falou agora sobre regime fiscal, isso sempre foi e será sempre importante na hora de você decidir empreender, qual tipo de regime que você vai utilizar, se ele é lucro presumido, lucro real, e você não citou aqui o simples. Nesse bololô todo, nesse arcabouço todo aí da reforma tributária, o simples, que para algumas pessoas ou empresários ele tinha alguma vantagem, e a principal delas, a gente sempre vai ressaltar isso, que é na parte da folha de pagamento, ou seja, dos impostos trabalhistas, né? Eu sei que você já tinha comentado comigo que tem uma modificação aí que pode ser boa. Perfeito. Se é que pode considerar também assim. A decisão do regime fiscal e na composição de preços também, eu já vou fazer duas perguntas, né? O quanto o simples vai bagunçar aí ou vai modificar, e também para os empresários que compram de empresas simples, perfeito, tem um negocinho aí que vai mexer também, não é isso? Tem, perfeitamente. O legislador e essa reforma tributária, ela trouxe um regime híbrido muito interessante para as empresas do Simples Nacional. Basicamente, a gente tem uma situação em que incide um percentual onde contempla todos esses tributos de imposto de renda, CSLL, folha, PIS e COFINS, ICMS e ISS dentro do faturamento. E aí o legislador, com a reforma tributária, ele trouxe a possibilidade do Simples Nacional permanecer com as regras do Simples
para imposto de renda, folha e a parte do consumo, ou seja, CBS e o IBS, você aderir a um regime regular de débito e crédito. Aí você fica híbrido. Você fica com um regime híbrido e uma situação muito importante, a depender se você é do início da cadeia, meio da cadeia ou ponta da cadeia, porque a depender da situação, da onde você, contribuinte ou cliente do Simples, estiver, você vai poder estar gerando créditos integrais para os próximos da cadeia. Ao passo que, se você não aderir o regime híbrido do Simples Nacional, digamos assim, o próximo da cadeia só vai poder se creditar daquele percentualzinho do Simples. Olha. Então, 2,70, 1,50. Isso é um negócio bastante importante. Tudo é importante, né? A gente está falando aqui da importância da reforma, que você, empresário, tem que estar atento a essas modificações, mas existe um universo gigantesco de empresas que estão no regime de Simples e que o comprador, vamos chamar assim, né? Perfeito. Sendo bem objetivo, né? Ele tinha um formato da recuperação desses impostos e, no caso, se ele está comprando do Simples, ele vai ter uma outra recuperação. Portanto, você que é empresário desse segmento ou de qualquer setor, tem que analisar também o seu fornecedor, qual é o regime que ele está atuando, e se ele for simples, não é isso? Perfeito. Saber se ele está no regime híbrido ou se ele está dentro do contexto do Simples. E se ele não estiver no híbrido, você pode até aconselhá-lo a entrar no híbrido. Isso, porque na prática o que pode acontecer? Eu fiz um orçamento em que eu tive um fornecedor do Simples que não está no regime híbrido e aquele produto, ele mandou o preço de ponta dele R$100 e eu cotei com a empresa do lucro presumido real aquele produto a R$105. A grosso modo, hoje, é óbvio que a tomada de decisão seria escolher a de menor preço, que seria a empresa do Simples Nacional. É a primeira vista, né? A vou no mais barato. primeira vista, vou no mais barato. No contexto da reforma tributária, a empresa dos R$105 é muito mais vantajosa, porque dentro dos R$105 você vai ter um rebate de repasse de crédito de 9%, quando entrar o IBS, de até 26%. Então, aquele preço que é de 106, na verdade, não é 106, é 106 menos os 26. E no Simples é os 100, de fato, menos 2 ponto alguma coisa, menos... Legal isso aí. Gente, presta bem atenção naquilo que eu falo. De novo, né? É bastante complexo, nós não temos esse tempo todo aqui para discorrer. Portanto, lembre-se desse nome, TGT Advogados, que é o escritório do Dr. Arthur. Se você tiver essa dúvida, pode consultar lá, entrar em contato com o escritório, que ele vai dar uma assessoria, né, tributária para você. Mas veja, assim, resumindo, eu vejo o preço de um produto de uma empresa simples por 100, um exemplo. Isso. E uma outra que tem outro regime que é 105. Perfeito. Aí você fala, vou no mais barato. Só que é de 105, se tiver no outro regime, você tem uma recuperação maior. Bem maior. Bem maior. Então pode ser que aquele precinho que você viu que era mais barato, talvez não seja o mais barato. É exatamente então, isso. Olha a complexidade, de novo, né? Eu acho que a atenção, né? De novo, né? O conhecimento, tem um amigo que sempre fala, conhecimento é tudo. De você ter um sucesso na sua empresa, né? Um sucesso financeiro, e a gente já falou aqui de alguns temas, né? Composição de preço, isso vai fazer parte da composição de preço. Demais, porque a composição de preço, ela parte do custo líquido. Então, o que seria o custo líquido? O preço de ponta de nota menos os impostos recuperáveis. Basicamente é isso. Olha, você que é blindador aí, gente, eu também fui a minha vida toda, esses 30 e tantos anos aí, a gente gosta, né? Eu, pelo menos, tenho uma queda pro lado comercial, então a gente está sempre pendendo. Essa parte tributária, fala lá com o meu contador lá e tal. Gente, se envolva nesse assunto, porque tá aí que vai estar o segredo do seu resultado. De fechar um negócio. Não só de fechar, né, Arthur, mas então o resultado. Isso aí. Porque às vezes, na ânsia de fechar um negócio, você dá um desconto, às vezes, sem estar preocupado com a parte tributária, né? Não tá antenado com esses detalhes, e de repente você está achando que está ganhando dinheiro e não está. Exatamente. Né? E na compra também, né? A compra sempre foi importante, né? Nós trabalhamos num grupo lá que sempre falou isso, né? O Grupo Parve, até um abraço aos amigos lá da Parve, lá de Recife.
Dr. Pedro e Breno, né, sempre falaram, pô, compra. Se comprar bem, sempre foi, né, a chave Perfeito. de sucesso. Mas agora, incluindo essa informação, também você saber da tributária do teu fornecedor. Exatamente. Não é isso? E não só a tributária. Aí eu já vou puxar um pouco mais o assunto. A própria reforma tributária, ela trouxe um sistema de retenção, digamos assim, tecnológica financeira chamada Split Payment. E todo esse creditamento do imposto, ele parte da premissa que seu fornecedor, ele fez o pagamento do imposto no momento da apuração dele. Hoje no Brasil a gente tem uma grande celeuma, uma grande distorção na parte tributária, porque muitas vezes eu compro desses fornecedores, vou me creditando de tributos e ele é um devedor tributário, quanto mais. Ele é um devedor e fica uma conta de fato impagável. E no modelo atual, né, que vai iniciar em 2027, com a entrada do Split Payment, esse crédito tributário da CBS e do IBS, ele vai estar condicionado ao pagamento da etapa anterior. Olha a chave, meus amigos aqui, espectadores do programa Blindagem em Foco. Resumindo aqui o que ele falou, olha que coisa interessante. Você está comprando do cara e se creditando dos impostos lá, que são, né, de acordo com o regime, você se credita. Só que se aquele teu fornecedor, hoje, no regime de hoje, se ele não paga, você não está nem aí, você não está nem sabendo, não é problema seu, é problema dele, mas você continua se recuperando. A partir de janeiro de 27, se aquele teu fornecedor não pagar a conta dele, você não se acredita, é isso? Não se acredita ou você vai ser responsável pelo pagamento dele. Oxente, olha que legal. De tal forma que quando você pagar o boleto, a fatura para o seu fornecedor, parte do que foi pago, o líquido vai para ele e a parte do tributo já vai para o... Eu fiquei preocupado do jeito que você falou, eu falei, puta, quer dizer, então que se o cara não está pagando, eu vou ter que pagar. Não, na verdade, quando eu pagar a fatura, né, o cara me emitiu uma nota fiscal, eu paguei, o governo vai pegar já uma parte disso que eu paguei para ele para abater no débito dele. Mas perceba, isso influencia de que forma? Se eu tenho uma técnica ou uma negociação comercial de pagamento a esse meu fornecedor de 60, 90, 120 dias, eu só vou estar gerando esse crédito no momento em que eu pagá-lo. Total. Isso vai fazer com que aquelas minhas apurações, aquelas minhas vendas mensais, eu fique com o imposto a recolher maior. Então há uma distorção. Por isso, me corrija se eu estiver errado, né, Arthur? Que eu falei do impacto no fluxo de caixa, né? Perfeito. É isso, né? Perfeitamente. Então, um dos grandes trabalhos é exatamente esse fluxo de caixa, né? Estudar o impacto do fluxo de caixa, as revisões contratuais com seus fornecedores, de tal forma de colocar essas cláusulas de responsabilidade do pagamento do tributo, para que não haja essa distorção em termos de fluxo de caixa. As ações dos créditos tributários, que hoje nós temos um sistema que o crédito tributário ele é restritivo. Eu vou trazer aqui um simples exemplo. Se eu compro um papel para minha impressora do administrativo, ela não gera crédito tributário. Com o sistema atual, o raciocínio é diferente. Tudo gera créditos tributários. Esse é o lado bom. Muito bom. Exceto aquilo que for de uso e consumo pessoal, e temos uma lista taxativa do que do que seria esse uso e consumo pessoal. Despesas dos sócios, tá. Aí, né, meu? Joias, armamentos, existe uma lógica por trás disso. Aquele negócio do cara colocar tudo o nome da empresa, né? O princípio da entidade, perfeitamente, isso mesmo. Muita gente, muitas empresas, empresários, né? Tudo que vai comprar. O cara vai comprar um jet ski para ele passar o fim de semana lá fazendo a festa dele, ele botava o nome da empresa porque entrava como ativo. Né? Exatamente isso. E ele fazia depreciação e tudo mais. Isso aí vai ter um regime específico para isso. Perfeitamente. Né? A atividade dele, por exemplo, é blindagem de carro, não tem nada a ver um jet ski. Um jet ski,
Ou se tiver, né, por uma questão de ação comercial Sim, ou algo do tipo, propaganda. que esteja bem fundamentado, com os contratos dos eventos, das feiras que vão acontecer. Por isso, muito essa sintonia com os demais departamentos, com o jurídico, com suas contabilidades internas e principalmente com o financeiro. Então, revisitar, principalmente nesses 6 próximos meses, revisitar os cardápios de crédito das suas empresas é de suma importância para 2027. Ou seja, o que hoje gera crédito, o que hoje não gera crédito, o que vai se gerar crédito para você conseguir montar, inclusive, esse fluxo de caixa projetado, porque quando iniciar janeiro de 27, você já vai ter mensurado esse impacto financeiro. Como a gente sabe, né? Não custa lembrar, o brasileiro tem assim, não é princípio, mas é normal, deixa tudo para a última hora, né? Não, chegar no dia lá eu vejo isso. No dia 1º de janeiro, não é só de 1º de janeiro, dia 1º de janeiro eu vou ver. Gente, se antecipa. Quanto mais tempo você tiver de antecipação no conhecimento sobre esse tema, melhor para você. Porque vai entrar janeiro já transformando a sua empresa. Esse impacto, né? E eu queria perguntar isso para você, Arthur, o ajuste, né, que vai ajustar a carga, ele vai ser menos traumático se você se antecipar a isso. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. É normal, né? Então, ok. Mas você que está nos assistindo aqui, nesse programa nós temos um tempo aí limitado, mas não deixe de consultar lá a TGT Advogados para você se aprofundar neste assunto, porque ele é de extremo... Puta, pense numa coisa que vai gerar, pode gerar um problema ou um benefício. Falando sobre esse tema, Arthur, a gente tem por natureza também criticar. Pô, esse negócio só aumentou o imposto. Lógico, vai ter um aumento na carga tributária, isso aí está evidente. Mas no seu entendimento, você que trabalha nesse segmento, no fundo, tem um lado positivo dessa história toda? Eu compreendo que sim. Eu vou fazer aqui umas considerações aí já no âmbito mais das blindadoras, né? Por muito tempo, acredito que hoje, inclusive, se discute o que de fato é uma blindadora. É uma indústria... Nossa, nós passamos por isso, né? É uma prestadora de serviço, é uma fornecedora de mercadoria, e a depender do conceito, e cada quadrado que você coloca isso, vai ter regras de tributações diferentes. Se você vende para outro estado, você vai ter uma tributação diferente com aqueles ICMS de diferenciais de alíquota. Então, a reforma tributária, ela trouxe, no meu ver, de forma positiva, que não independe de você classificar ela como indústria, como prestadora de serviço, como que indústria mercadoria. Não é. Que indústria, de fato, não é e já está superado. Mas também essa discussão não vai se ter. Então, vai ter uma alíquota única, vai ter uma legislação única, vai ter um comitê gestor que vai dar interpretações únicas da legislação, vai ter alguns percalços, algumas discussões que alguns municípios, alguns estados poderão reduzir a alíquota e aquilo, de certa forma, você vai ter que ter um controle das tabelas de incidência. E um outro ponto importante é que toda a tributação ela vai ser para o destino. Então, comprador. A tributação que hoje a gente faz apuração mensal e recolhe preponderantemente para o estado de São Paulo, para o município de São Paulo e para a União, mas eu daqui de São Paulo e eventualmente vou fazer a blindagem de alguém do Rio de Janeiro, essa tributação ela vai ser toda para o destino. Então eu vou recolher esse tributo para o destino. Isso é bom. Então a lógica, ela facilitou bastante. Eu não preciso mais ter que entender a legislação da origem, a legislação do destino. Resumindo, né? Quanto é que custa a minha blindagem na minha blindadora? Depende, você mora onde? Se você mora em São Paulo, ela custa 100. Vai para o Rio de Janeiro, é 100x. Ou 90x. Exatamente isso. Me corrija de novo, né, Arthur?
A vantagem dessa história toda é que todas as empresas vão estar no mesmo formato. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Então, na hora de vender, a concorrência de preço não é porque você tem um regime fiscal diferenciado que você tem uma vantagem. Vai ser igual para todo mundo. É isso. Exatamente. Exceto que o legislador se manteve, até porque a gente sabe que temos público para aqui, que mantiveram alguns regimes incentivados na Zona Franca de Manaus e nas áreas de livre comércio. Então, quem é blindador, quem é industrial, inclusive saiu agora uma crítica e uma ação da Fiesp, porque já está tendo, Marcelinho, indústrias de São Paulo migrando para o polo da Zona Franca de Manaus, porque se utilizar do incentivo fiscal de lá, faz muito sentido pegar a estrutura daqui e jogar para a estrutura da Zona Franca. Nesse caso, né, Arthur, a gente está vendo também aí, pelo menos a mídia tem falado muito sobre isso, da fuga dos empresários do Brasil para o país aqui do Mercosul, né? Isso. Porque tem uma vantagem fiscal, né? De você ter vantagens na importação e na exportação e tal. E aí a avaliação tem que ser tua, do empresário, para ver o seu melhor caminho, né? Perfeitamente. Da sua empresa, da sua indústria. Mas, assim, é importantíssimo, né, que você que nos assiste, você que aí é espectador do programa Blindagem em Foco, que você assista esse programa na íntegra, seja através do canal ABC, você baixa um aplicativo no seu celular, iOS ou Android, e você tem acesso aí a toda a programação e também, evidentemente, o programa Blindagem em Foco. No YouTube, também estamos lá no canal do YouTube, Blindagem em Foco, né? Mas, de novo, o tempo nosso aqui, como ele, infelizmente, ele não é tão longo para a gente discorrer sobre esse tema, TGT Advogados, ele tem lá um estudo aprofundado, inclusive do nosso setor. Isso é legal, né, Arthur, levar em consideração, porque, voltando um pouquinho na história aqui, vou contar um pouquinho do nosso particular, nós tivemos a oportunidade de trabalhar no mesmo grupo, e eu me lembro que eu tinha uma dificuldade muito grande de me explicar para o departamento fiscal e contábil da minha operação, porque como o Arthur falou agora há pouco, a operação, o que ele é? Prestador de serviço, revende material, né? E a gente levou muito a consideração, né? Eu compro vidro e revendo, e na hora de você faturar, uma parte é serviço, uma parte é material, isso vai modificar alguma coisa? Eu vou poder fazer, dúvida minha aqui, né? Continua dessa mesma forma? Então, é exatamente isso que eu estou comentando. Não vai ter mais esse quadrado. Vai ser uma única coisa. Eu posso emitir uma nota só? Uma única nota, com uma única classificação. Esse é o lado bom, então. E aí não vai ter mais essa distorção operacional, inclusive. Né? De novo, só confirmando. Hoje, né, no ano 2026, tem essa engenharia fiscal em que eu tenho que fazer faturamento parte material, parte serviço, para que eu possa ter uma redução, ou pelo menos pagar o menos imposto possível. Isso. A partir de 27 vai ser um faturamento só. A partir de 27, com a entrada, saída do PIS e COFINS e ingresso da CBS, vai fazer isso no contexto federal. Para isso, as empresas simples têm que estar lá naquele híbrido lá também. Se a empresa simples precisa fazer conta para verificar se é possível. Se é possível. A empresa do presumido precisa fazer conta porque não é 3,65 mais, vai ser 8,47, 9%. E a grande virada, o grande dever de casa vai ser de 29 a 32, porque aí começa a mexer ISS, ICMS e IBS. Numa regra de transição em que vai ter os mas três isso tributos. Aí eu vou olhar só lá em janeiro de 29, né? É exatamente isso. Que é o que a gente faz, né? Não, tem tempo, tem 2 anos para me olhar. Não vou olhar esse negócio agora, vou olhar só. Não, olha agora, filho. Olha agora. Tem que olhar agora, porque, lógico, a tua empresa, você não está pensando em empresa de trabalhar só um ano, exatamente. Né? Está aqui para ficar, perpetuar o mercado. Então, é importante que você já comece a estudar isso desde já. É isso. Além disso, temos deveres de casas muito positivos. E aí, falando no contexto da blindadora, a blindadora ela tem muitas composições dos seus insumos que são regimes monofásicos de PIS e COFINS. Ou seja, o tributo ele já está dentro do custo e aí você não se preocupa tanto no momento da venda porque aquele tributo ele já foi recolhido. E não tem recuperação. No momento da etapa anterior e não tem recuperação.
E aí, em 2027, não vai ter mais essa figura da monofasia do PIS e COFINS, e esse seu vidro, né, esse seu aço, ele vai passar a ser tributário pelo CBS. Sendo que o legislador ele traz uma hipótese interessante que é os estoques de abertura, ou seja, para quando você, em janeiro de 27 para frente, começar a vender a 8,47% a 9%, esses vidros, esses produtos que são monofásicos, você vai ter direito a um crédito de 9,25% do que você tem em estoque. Tem estoque. Então é muito importante a gente estar alinhado a isso para que o impacto no desembolso em 27 ele seja o mínimo possível. De novo, confirmando para vocês o fluxo de caixa, né? Então, veja, presta atenção, lição de casa para você a partir de agora, hein? Já começa a fazer um estudo do teu estoque que vai estar lá em dezembro, mas veja como é que vai fazer isso, para você ter calculado o teu estoque em dezembro, porque aquilo que estará lá vai te beneficiar em janeiro, numa forma de, eu não vou chamar de recuperação, né? Mas você vai utilizar isso que você tem. Crédito de abertura crédito de abertura para pagar os impostos que vão ser incidentes a partir de janeiro. A partir de janeiro de 27. Meio confuso, né? Meio confuso, mas liga lá para TGT Advogados, que ele vai te explicar direitinho como é que é esse trem aí. Mas olha que legal, em dezembro você fazer essa conta do teu estoque para você ter fôlego, não é isso? É exatamente. Para o ajuste a partir de janeiro dos impostos que serão incidentes. Isso serve para os itens monofásicos, exemplo, vidro, aço balístico. Manta ele está, a depender da classificação, no débito e crédito. Certo. Então, serve isso para os itens monofásicos e serve para as empresas do lucro presumido, porque as empresas do lucro presumido não têm o regime de débito e crédito. Então, em 31/12, e a gente sabe que 90% das blindadoras estão no lucro presumido, a gente tem esse estudo, que a gente atua no segmento desde 2014 e a gente sabe o perfil das blindadoras. Então, em 31/12, as blindadoras do lucro presumido ou as indústrias, raciocinam lá, análogo do lucro presumido, poderão fazer o estoque de abertura e creditar 9,25% sobre esses itens. Então, imagina você conseguir um equilíbrio de caixa em 2027 por uma ação de inventário, por uma ação estratégica que é para ocorrer nesses próximos 6 meses. É isso aí, meus amigos. Infelizmente, o programa está chegando ao fim. E a gente tem aqui, eu queria que você... Queria não, né? Acho importante você se aprofundar bastante nesse tema aí, porque ele vai fazer parte da saúde da sua empresa, mas o tempo nosso aqui, infelizmente, está finalizando. Mas o Blindagem em Foco vai estar aqui na próxima semana com um novo programa, trazendo sempre temas relevantes. E fica aqui a dica para você de novo, né? TGT Advogados, o Blindagem em Foco, mande a sua sugestão, o seu comentário através das mídias sociais ou do e-mail marcelosilva@blindagemfoco.com.br. O site da TGT é tgt.adv.br. tgt.adv.br. Também você pode entrar lá e fazer o seu contato diretamente com o doutor Arthur. Né? Você tem uma equipe lá bastante tensa. O Arthur comentou aqui que desde 2014, foi na época que eu fui para Recife, começamos a trabalhar nesse tema, ele se aprofundou. E aí você, que é aí telespectador Blindagem em Foco, não perca as próximas edições, sempre trazendo temas relevantes. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Arthur, obrigado pela sua presença, pelo seu tempo disponibilizar. Arthur veio direto do Recife para fazer a entrevista comigo aqui. É um privilégio, agradeço mais uma vez e me aguarde que eu vou lá. Claro. Tomar uma aguinha de coco lá em Recife, lá, para a gente discorrer sobre esse tema lá, que é muito mais prazeroso do que aqui no estúdio. Não é isso, Arthur? Obrigado. Hein? Agradeço seu convite a todos e a sua audiência. É um prazer. O seu chamado é uma ordem. É uma pessoa muito querida. E estamos à disposição. Como o Marcelinho comentou, estamos em Recife, estamos aqui em São Paulo, ali na Moca. Estamos em Manaus e à disposição para que a gente, junto com o seu público, consiga desvendar aí os desafios que estão por vir. Obrigado mais uma vez. Até breve.